Este, como eu disse há pouco, é o último webinar e nós teremos 3 convidados que tiveram a gentileza de aceitar o nosso convite e partilhar connosco as suas perspectivas e o que eles pensam que, em resposta a um desafio que foi lançado, de quais serão quais as parcerias que devemos ter para enfrentar os ODS, nomeadamente os objetivos do ODS. Nós focamos um pouco nas parcerias multissetoriais e também qual o papel das nossas instituições nestes desafios. Portanto, agradeço aos oradores, muito obrigado pela disponibilidade. E vamos começar então com o professor Gomes Martins, que é o membro fundador da Rede Campos Sustentável. Professor Martins, por favor. Em primeiro lugar, muito obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite do Instituto Politécnico de Setúbal. É com muito gosto que participo, não só porque é bom falar sobre estas coisas, mas sobretudo porque é o Politécnico de Setúbal pelo qual tenho muita estima, não é? Tenho muitos colegas muito conhecidos e amigos de longa data no Politécnico e aprecio muito o trabalho do Politécnico. Agradeço muito o convite, que me honra. Eu vou tentar que a partilha do meu ecrã funcione bem. É sempre uma coisa sobre a qual nós temos alguma angústia, mas acho que vai funcionar, espero eu. Julgo que estão a ver o primeiro slide, salvo erro. Posso prosseguir, não é? Ok. Sim. Então, basicamente eu entendi este desafio de uma forma relativamente particular, como quase sempre faço, eventualmente fugindo um pouco, não tenho a certeza, o juízo é vosso e não meu, à expectativa que haveria sobre a forma de tratar o tema. Eu tenho 4 tópicos fundamentais, que tem a ver com a própria filiação, digamos assim, mais recente que eu tenho, que é uma filiação de uma rede que em si própria é um sinónimo de parceria, que é a Rede Campos Sustentável. Aquilo que eu penso que é interessante, sobre o que é interessante conversar, que é sobre as dimensões relevantes que a intervenção do ensino superior deve ter nesta vertente das parcerias. Uma pequena nota sobre a forma como devemos conduzir, nós, instituições de ensino superior, devemos conduzir a nossa atividade nesta área, aprendendo com a experiência que já existe. E uma outra perspectiva que me é muito cara a mim, em particular, que tem a ver com as minhas concepções, que tem a ver com as relações entre ODS, e neste caso particular, explorando a relação entre o 17 e o 16. A Rede Campos Sustentável, começando por aí, digamos assim, é uma rede de pessoas, por enquanto, ainda de pessoas, com a aspiração a vir a ser um pouco mais do que isso, daqui a algum tempo, e surgiu exatamente com o propósito de estimular a cooperação, neste caso entre comunidades do ensino superior, neste caso ainda com essa dimensão mais limitada do território nacional de Portugal, através da partilha de conhecimentos e de boas práticas. É um movimento de membros das comunidades das instituições, é um movimento de base, portanto, o que não quer dizer que não tenha até agora tido um acolhimento muito favorável e muito agradável das instituições, sempre que há interação, embora seja uma entidade que é independente das instituições e formada por pessoas individuais e não por instâncias institucionais, não é? Portanto, existe desde novembro de 2018, foi quando foi fundada, e hoje tem uma dimensão interessante já, digamos, com uma taxa de adesões que não é estimulada, portanto convém dizer isso. Nós não estimulamos as adesões, digamos, a rede vai fazendo coisas, vai-se mostrando, vai procurando, digamos assim, dar corpo à sua missão de trocar experiências e boas práticas, etc. E isso tem levado a uma taxa de adesões muito interessante, não sendo estimulada de uma forma direta. Nós não andamos a recrutar colegas para a rede.
E a cobertura nacional, exclusivamente nacional, é esta que aparece mais ou menos explicitada neste mapa, sem prejuízo de que já temos alguns colegas, como é uma rede de pessoas, não é? Alguns colegas de algumas instituições de ensino superior no Brasil, que também já aderiram e fazem parte da rede e colaboram, inclusive em alguns grupos de trabalho. Há um conjunto de exemplos de iniciativas que a rede já tem no seu currículo, digamos assim, que tomou, iniciativas que foi tomando desde muito cedo. Uma delas que nós estamos agora a procurar rentabilizar de uma forma mais aprofundada, mas que foi em si própria um marco muito importante, que foi fazer com que, no primeiro momento, na primeira conferência que realizámos em 2019, 28 das 35 instituições de ensino superior públicas portuguesas assinaram um compromisso que nós, rede, acabadinha de aparecer, lhes propusemos. E, portanto, foi para nós, digamos assim, uma espécie de um conforto muito importante perceber que o tema da sustentabilidade era um tema que criava cimento, não é? Que potenciava a colaboração entre as instituições nesta vertente que a rede procura aprofundar e estimular. Digamos que há um inquérito que lançámos a todas as instituições e que está agora em fase final de tratamento dos dados recolhidos sobre a prática da sustentabilidade. Realizamos já, digamos, neste período 15, acho que está por defeito, mas 15 webinários e mesas redondas, etc. Convém perceber que a rede apareceu em novembro de 2018 e, portanto, teve apenas um ano, ou mais ou menos isso, um ano de trabalho sem pandemia, não foi mais do que isso. Depois tivemos que nos adaptar muito rapidamente a um ambiente não tão favorável para o desenvolvimento da atividade. E depois há mais um conjunto de iniciativas que eu não vou explicar, porque estão escritas, é fácil perceber que a rede procura ter um papel ativo, independentemente das trocas de experiências, tomando iniciativas por ela própria para garantir digamos assim, uma dinamização do tema da sustentabilidade nas comunidades. E a sustentabilidade é entendida no seu todo, não é? Quer dizer, não são só os 17 ODS, são todas as dimensões da sustentabilidade que os 17 ODS representam, naturalmente, mas que nós procuramos cultivar de uma forma muito abrangente. Até agora já realizámos 3 conferências nacionais. A de 2022 está já a ser preparada e vai ser organizada pelo Politécnico de Leiria. E neste momento aquilo que a rede procura fazer é o que tem procurado fazer desde o início, embora não seja isso, não esgote aquilo que ela faz, mas é uma preocupação muito forte, que é organizar espaços de cooperação efetiva entre as instituições. E no espaço nacional, mesmo só no espaço nacional, há muito para fazer. Eu diria que há, como todos sabemos, a nossa contemporaneidade no ensino superior diz que há uma prevalência do espírito de competição sobre o de cooperação. Há uma espécie de tentação, nesse contexto, há uma espécie de tentação do uso da sustentabilidade como argumento para obter vantagem competitiva, de atratividade, e, portanto, eu diria que é importante estimularmos a cooperação para que as instituições elas próprias também criem o hábito, ou aumentem, se quisermos, para ser mais benignos, o hábito de cooperação interinstitucional com projetos de natureza comum. A nossa ideia também é o alargar desta visão ao espaço lusófono, numa primeira abordagem, sem prejuízo de que já temos contactos com países dos mais diversos, em seminários, mesas redondas, nas conferências anuais, etc. E digamos que a primeira concretização desta digamos, visão que a rede tem é o tal documento de compromisso que as instituições assinaram quando fizemos a conferência de 2019 e que, entretanto, já têm tido novas adesões posteriores. Ao todo já são 35 instituições, entre 32 públicas e 3 privadas, que já assinaram o tal documento de compromisso. E estamos à procura de criar um mecanismo de associação formal das instituições à rede para que ela deixe de ser apenas de pessoas e passe também a ter sócios ou membros, se quisermos, institucionais. Eu diria que das dimensões de intervenção, tive aqui, de uma forma não muito canónica, 4 dimensões: a tecnológica, a económica, a política e o comportamento. E porquê a tecnológica? Porque, em primeiro lugar, porque também há uma espécie de tentação
para considerar que a tecnologia vai resolver todos os problemas da sustentabilidade. Soluções tecnológicas para resolver os problemas são, ou correspondem a uma visão muito curta, não é? Porque os problemas não se resolvem todos só com tecnologia, porque há estas outras dimensões muito importantes que não se podem deixar de ter em conta. E nomeadamente, eu diria assim, do ponto de vista da dimensão económica, as assimetrias na distribuição da riqueza no mundo são elas próprias fonte de enormes impactos que são negativos para a sustentabilidade. Eu diria que o ensino superior é que lida com estas dimensões todas, não é? É ele que tem a responsabilidade muito elevada na concretização de soluções para os problemas globais, porque é o sistema de ensino superior, não apenas ele que realiza a investigação científica, mas é um dos principais atores na investigação científica, cria inovação e é ele que forma os novos quadros que vão, digamos assim, com a mentalidade que obtêm durante a sua formação, intervir no mundo e, portanto, são eles que vão, de certeza, ter um papel determinante na gestão da sustentabilidade, se quisermos. Portanto, as instituições têm a responsabilidade de investigar e divulgar o resultado desse trabalho, do trabalho de investigação, para encontrar soluções para os problemas globais, têm que se organizar internamente para uma operação que tem que ser global, segundo os princípios da sustentabilidade no sentido lato, e têm que educar as gerações jovens nos princípios da sustentabilidade em todos os domínios dos ODS. E, digamos que há uma ameaça muito importante que é preciso que o ensino superior evite, que é aquele velho ditado português que diz muito bem prega Frei Tomás, faz como ele diz, não faças como ele faz, que é exatamente no sentido de que as instituições não podem ensinar aquilo que não praticam, não é? Ou não podem deixar de praticar aquilo que ensinam, se quisermos ver de outra maneira. Portanto, a rede tem um pouco, e a rede do campus sustentável e o ensino superior, muito mais importante, de uma forma muito mais importante, tem essa missão, ou tem que ter essa preocupação. E para conseguirem cumprir essa missão, têm a responsabilidade de cooperar entre elas, não é? Para projetos de investigação interdisciplinares, para projetos de educação comuns entre elas, de graus em associação e outras coisas, e para práticas de gestão sustentável em todas as áreas de atividade, e não apenas de cooperar entre elas, mas entre elas e com a sociedade. E é nisto que entram as parcerias de uma forma muito óbvia. Também tem a responsabilidade de promover o intercâmbio, eu diria assim, o convívio, a troca de experiências e boas práticas, que envolva todas as componentes das comunidades, estudantes, docentes e investigadores, corpo técnico, além de interagir com as comunidades envolventes e não apenas com aquelas empresas que podem financiar projetos, não é? É com a comunidade lato sensu também. Digamos, para dinamizar ações para a sustentabilidade das comunidades e melhoria da qualidade de vida das pessoas em termos gerais. E promover a cooperação internacional para projetos de desenvolvimento sustentável e de fomento da paz. E cá está o primeiro levantado a ponta do véu sobre a ligação entre o ODS 17 e o ODS 16. Aprender com a experiência, nesta dimensão eu procurei usar um exemplo concreto que me pareceu muito interessante de coisas que tenho vindo a olhar ao longo do tempo. Uma pessoa, quando tem esta digamos assim, curiosidade, vai coligindo coisas. Há uma publicação muito interessante que foi organizada pelo GUNI, né, que é a Global University Network for Innovation, que é uma rede internacional muito importante, eventualmente muitos de vós conhecem, né, com membros em 80 países, etc., e que publicou em 2018 uma coleção de artigos, uma espécie de um pequeno livro, que se chama Approaches to SDG 17 Partnerships for Sustainable Development Goals. E desse livro há um artigo muito interessante de uns colegas indianos que se chama Partnering with Higher Education Institutions for SDG 17, The Role of Higher Education in Multi-Stakeholder Partnerships. E um dos conteúdos desse artigo que eles escreveram para este livro tem a ver com os resultados de um inquérito que lançaram a um conjunto de instituições de ensino superior sobre exatamente as parcerias multissetoriais. E eu tirei quatro flashes de resultados desse levantamento, porque me pareceram interessantes esses 4 flashes. Há um que tem a ver com digamos, o objetivo das parcerias, tal como ele é identificado pelos respondentes, não é? E nota-se que há 3 objetivos principais. Um é para resolver um problema particular, há parcerias que se organizam para resolver um problema.
há outras que têm a ver com a necessidade de ganhar escala, isto é, de criar parcerias para ter uma capacidade de intervenção maior por causa de aumentar a dimensão de quem intervém, e a influência, e digamos a intenção de influenciar parte, digamos, parceiros, se quisermos, outros parceiros mais com maior capacidade de intervenção. Portanto, o que significa aprender com a experiência, neste caso, diz que os objetivos principais que estas instituições identificaram são estes três, né? Ou é para resolver um problema particular, ou é para ganhar escala, ou é para influenciar atores com mais capacidade de intervenção na sociedade. Qual é o tipo de associados nas parcerias? Como veem, é muito variado e não há propriamente grande predominância, né? Há aqui uma pequena predominância das organizações não governamentais, mas nem por isso é muito mais importante do que a comunidade em geral ou outros parceiros académicos, etc. O que significa que podemos estar à vontade, os nossos parceiros, tipicamente, aprendendo com a experiência, não precisamos ter grande preocupação em dar privilégio a este ou àquele parceiro, todos eles são aparentemente igualmente importantes. Há dificuldades de funcionamento nas parcerias, não é? E isto é uma coisa com que se deve aprender também. Há aqui algumas dificuldades que são, algumas bastante importantes, não é? Que se nota, nomeadamente há uma que é provavelmente a mais saliente que está aqui, que é as diferenças de pontos de vista e de interesses entre os parceiros que têm agendas diferentes e, portanto, às vezes é difícil conciliá-las dentro de uma parceria. E isso tem a ver quer com o ponto 3, quer com o ponto 5, e eu acho que é provavelmente essa, digamos assim, a lição principal a tirar destes resultados, é que uma parceria exige uma visão diplomática muito forte e muito constante para garantir que haja consensos e que o barco é levado a bom porto em geral, né? E finalmente o quarto flash, que é a perspectiva positiva, que é quais são as características das parcerias bem-sucedidas, não é? E então, basicamente, o que há aqui, eu diria que o que é mais saliente deste flash é uma tendência para o são convívio e o entendimento do outro, né? Basicamente, que tem muito a ver também com o problema, ou melhor, as dificuldades que foram identificadas no flash anterior, que tem a ver com as relações, as diferenças de perspectiva e de agendas e a maneira como isto deve ser conciliado. De modo que eu acho que aprender com a experiência é interessante. Se há parcerias que funcionam bem, nós devemos procurar aprender com elas. Finalmente, eu diria que aprender com a experiência também tem a ver com o facto de o que me parece mais ou menos óbvio naquilo que se tem visto nas parcerias para a sustentabilidade é que o ODS 17, que é o das parcerias, não vive sem os outros todos, não é? Todos os outros ODS são aqueles que dão um corpo às parcerias e, portanto, o ODS tem a ver com todos os outros ODS. Em que as instituições, neste caso o ensino superior, se podem envolver em função da sua natureza e da sua missão, não é? Por exemplo, o IPS tem vindo a tratar do papel das instituições na concretização dos ODS ao longo deste ciclo de webinários, não é? E temos aqui um bom exemplo de como todos eles são importantes e desembocam no 17, que é o que tem lógica, não é? Eu diria assim, há uma coisa que me parece muito óbvia, que não há propriamente parcerias que funcionem bem se não estiverem num quadro de paz, não é? Digamos, de um modo ou do outro, todas as ações em torno de ODS concretos têm como ponto de fundo a necessidade de paz para se concretizarem ações digamos assim, confluentes com o estímulo à sustentabilidade. Digamos, o que se pode dizer é que sem paz não há cooperação e, portanto, não há propriamente capacidade para organizar parcerias. Por isso, eu acho que o ODS 17 convoca de uma forma inevitável o ODS 16, que é o da paz, como pressuposto para a realização das parcerias, não é? Por isso é que a educação e a investigação em torno da paz, eu diria, da paz e dos conflitos, não é? Das causas dos conflitos e dos meios de conjurar essas causas que dão origem aos conflitos, porque por isso é que a educação e a investigação em torno da paz é tão importante para que o ODS 17 seja possível, né? Quer nas diversas dimensões, na educação, no desenvolvimento económico, na inclusão, na cultura, no acesso a bens e serviços essenciais para uma vida digna, etc. Digamos que uma coisa não vive sem a outra. Eu tenho esta particular tónica que me parece que é muito importante.
E fecho com uma citação do Mark Twain a propósito da Cimeira do Clima de 2026, perdão, a Cimeira do Clima 26 de 2021, que me parece muito aplicável aos resultados da Cimeira, que é em si próprio, ou deveria ser, o palco maior das parcerias, não é? Portanto, admitamos que todos juntos seremos capazes de fazer com que as coisas corram melhor. E disse, peço desculpa, espero não ter usado demasiado tempo. Obrigado, António. Vamos dar então agora a palavra aqui ao nosso segundo orador de hoje, portanto, o engenheiro Nuno Maia, que é associado aqui da Grace. Força. Muito bem, ora viva, muito bom dia. Em primeiro lugar peço desculpa pelos minutos de atraso que tive na minha entrada, mas fico com gosto que ouvi o orador anterior, até porque disse muito do enquadramento que é necessário para este tema. Estes últimos mapas que mostravam este inquérito mostra verdadeiramente a essência da necessidade das parcerias. No caso do Grace, é um caso feliz, portanto o meu lugar de base é da Cécil, uma empresa profundamente setubalense que trabalha muito com o Politécnico, mas aqui estando em representação da Grace, a Grace é um caso feliz, precoce de parceria. Portanto, a Grace foi fundada há 20 anos e, portanto, há 20 anos não se falava muito de responsabilidade social empresarial e tem havido sempre uma certa dificuldade de associativismo empresarial, e o Grace foi um embrião, um feliz embrião de uma agregação, de uma parceria estratégica de várias empresas relevantes por uma boa causa e uma parceria de longa duração. Portanto, 20 anos de duração de uma instituição é bom, por este propósito de responsabilidade social também. E nesta lógica, o que foi entendido pelos fundadores do Grace, que na altura o nome original é Grupo de Reflexão e Ação para a Cidadania Empresarial, era juntarem-se um conjunto de empresas que pudessem promover a responsabilidade social dentro das empresas, o conceito e a necessidade de responsabilidade empresarial dentro das empresas, e com isso poderem promover ações com as comunidades, com terceiras partes que estivessem envolvidas em economia social e em causas solidárias. Há 20 anos atrás isto não era um discurso dominante na sociedade portuguesa, felizmente as coisas evoluíram muito e hoje já se fala comumente de que as empresas não devem ter uma ótica exclusiva de shareholder company, portanto de empresa vocacionada, orientada exclusivamente aos acionistas, mas sim de stakeholder company, portanto de empresa envolvida com as suas várias partes interessadas e respondendo às expectativas de diferentes públicos, de diferentes agentes que com ela se relacionam. E nesta perspectiva é com gosto que vemos que muitas destas empresas do Grace desenvolvem programas robustos de cidadania empresarial e que se relacionam entre si para causas comuns e com terceiras partes, seja com instituições ambientais, seja com instituições privadas de solidariedade social, seja com próprias, com o meio universitário e com o meio académico. Há iniciativas do Grace muito ligadas à formação, ao mentoring e à ligação aos estudantes universitários, no sentido de formarem e de haver uma lógica de tutoria de alguns estudantes para alguns programas e sensibilizá-los para a lógica da responsabilidade social. As empresas estão cada vez mais, na minha opinião, cientes desta necessidade, pelas razões que foram aduzidas anteriormente. Há problemas complexos que se resolvem, que não, melhor dizendo, os problemas verdadeiramente complexos dificilmente se resolvem sozinhos, e ou por via das autoridades, ou por via dos parceiros, ou por via de fornecedores, ou por via da academia, muitas das questões mais prementes e mais desafiantes que se colocam às empresas
são resolúveis de uma melhor forma do ponto de vista económico e do ponto de vista social no sentido societal, se forem obtidas aqui sinergias na análise de processos, na abordagem dos problemas e na montagem de soluções que atendam às expectativas e necessidades de várias partes envolvidas. Quando isto se desenrola num plano puramente operacional das empresas, isto realmente funciona com base na cadeia de fornecimento, encontram soluções de mercado para isso, mas quando são problemas que extravasam a empresa e que têm impacto social, seja pelo impacto territorial das empresas, seja pelo impacto ambiental, seja por impacto social de empresas que são profundamente, são muito trabalho intensivas, têm um grande número de trabalhadores e, portanto, por via disso, têm um grande impacto social numa determinada sociedade. Todos estes problemas que extravasam muito aquilo que é habitual ser visto no mundo, na ótica sindical, estes problemas resolvem-se de uma melhor forma, encontram-se melhores soluções se forem feitos em parceria. Embora as Nações Unidas definiram os 17 objetivos, todos eles relevantemente prioritários, mas a lógica da abordagem, no fundo, como se fosse o pináculo, se quisermos ver, nós vemos habitualmente os ODS em linha, mas se os quisermos ver em pirâmide, há um pináculo, de facto, que é o ODS 17, em que tudo acontece de uma forma mais integrada, mais harmoniosa, mais justa, mais equitativa, se for feita em parceria. Isto é um caminho que as empresas vêm fazendo, muito, algumas pioneiras, como sempre, como sabemos que acontece, as empresas vêm fazendo crescentemente, começou pelas maiores empresas, muitas de uma cultura anglo-saxónica, no caso concreto do Grace, isto nasceu muito de empresas de matriz anglo-saxónica que já traziam isso das suas casas-mãe, mas aos poucos isto tem vindo a aumentar, o Grace tem hoje mais de 100 associados e, portanto, as principais empresas portuguesas estão associadas ao Grace e com a partilha de experiências e com o mentoring que o Grace, enquanto instituição, enquanto associação, vai fazendo destes desígnios da responsabilidade social e das parcerias para o desenvolvimento, esta semente vai-se afirmando e vai prosperando, e é um caminho que hoje já há muita regulação europeia e muitas normas internacionais, como os SDG, vão pugnando, as empresas estão a fazer o seu caminho, e eu estou em crer que dentro de curtos anos será a prática corrente, o que começou por ser há 20 anos, no caso concreto do Grace, em Portugal, começou por ser uma boa prática relativamente menor no sentido de não representativa da prática das empresas, se tem vindo a crescer enormemente, e estou em crer que nos próximos anos este será o padrão dominante, com amplo benefício social, porque todos os parceiros acabam por beneficiar desta dinâmica das empresas, dos fundos das empresas, do know-how das empresas, das competências de gestão das empresas e de um certo dinamismo que as parcerias do lado empresarial conseguem aduzir. Quando em curtas palavras, penso que eram estas as mensagens principais que eu queria transmitir. Agradeço a vossa atenção. Eu vou ter que ser uns minutos, mas penso regressar a tempo no encerramento aqui do webinar. Muito obrigado, sim. Obrigado, Engenheiro Nuno. Vou passar agora a palavra, então, ao terceiro orador da nossa sessão de hoje, portanto, ao professor Marcelo Bezeril, então, da Forge. Força. Bom dia a todos, me ouvem bem? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de ter ouvido os oradores, Nuno Maia, especialmente o professor Antônio Gomes Martins, conheci este ano e sempre uma alegria ouvi-lo. Acho que minha fala vai convergir bastante. Mas também agradecer o convite do Carlos Mata e depois José Luiz Souza. Muito prazer estar com vocês. E o debate conduzido pelo Rodrigo
o apoio da Beatriz, mas eu não posso vir ao Instituto Politécnico Setúbal sem mandar um abraço aqui ao meu amigo Rodrigo Lourenço. Sempre bom estar aqui com vocês. Vou partilhar a minha tela. Então, eu sou professor da Universidade de Brasília, estou aqui em Brasília conversando com vocês e represento aqui a Forges, que é o Fórum da Gestão do Ensino Superior nos países e regiões de língua portuguesa. E vou explicar mais à frente. Eu queria fazer um caminho breve em que eu quero conversar um pouco sobre sustentabilidade e, posteriormente, sobre o trabalho que a Forges vem desenvolvendo nesse ano. A ideia seria, por exemplo, conversar o que já foi muito avançado nas falas anteriores, mas, na verdade, conversar um pouco sobre que sustentabilidade nós estamos conversando, né? Um termo que foi ganhando muita visibilidade, mas, obviamente, falando da situação do caminho de colapso ambiental que o mundo vai trilhando em direção, realmente, então, a uma situação grave e que não consegue se organizar, como exemplo do que foi agora a COP26, no sentido de convergir para uma revisão desse modo de desenvolvimento que nós adotamos. Então, nesse sentido, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, de fato, refletem a diversidade de problemas que nós temos pela frente. E esse 17 em particular é o que nós vamos, né, conversar um pouco. Eu, pensando nas parcerias e na ideia da sustentabilidade no ensino superior, acho que é importante fazer esses dois registros, né? Que a sustentabilidade não é um tema de um país, de um estágio de desenvolvimento ou de um tamanho, dado o seu impacto, mas é um tema crucial para qualquer país, né? Precisa estar na agenda de qualquer país. E porque a questão da sustentabilidade é global, é um pouco como o caso da pandemia que nós estamos observando. Não adianta um país resolver sua situação, se ainda houver muitos países descobertos de vacinação, nós vamos ter outras variantes, por aí vai, a sustentabilidade passa por isso. Opa. E a desigualdade econômica do país, do mundo, é um grande obstáculo, é a grande questão que eu acho que nós precisamos tratar. E ter isso sempre em mente, eu acho importante. Esse é o grande desafio, né, que nós temos pela frente. O acesso aos recursos e as benesses da exploração dos recursos é absolutamente desigual e cada vez mais aumenta, né? Cada vez aumenta mais. Eu, ontem, lendo algumas questões, estava um dado impressionante, é que 10% das pessoas mais ricas do mundo têm o impacto de emissões de 50% das emissões, enquanto que eu acho que é uma coisa em torno de 70% das pessoas mais pobres vão ter outros 10%. Então, nós estamos numa situação bastante grave e desigual. Daí que essas melhorias que a gente vem trabalhando, tanto institucionalmente em cada instituição, como nos países, são todas bem-vindas. Quer dizer, uma instituição que consegue se tornar, avançar na perspectiva da sustentabilidade, um país que consegue fazer isso, é tudo muito bem-vindo. Mas sempre tendo em mente de que esse conhecimento e esses avanços precisam necessariamente ser compartilhados. E aí, no mundo da academia, é interessante a gente verificar que, veja, por exemplo, esse tema sustentabilidade no ensino superior virou um objetivo, um espaço de produção científica importante, com muitas revistas internacionais dedicando-se a isso, algumas exclusivamente a isso, e às vezes nós percebemos que o acesso a essa informação é muito restrito, dado, seja revistas que se chamam sustentabilidade, mas que há uma taxa tão alta de publicação que inviabiliza que uma parte enorme de pesquisadores do planeta consigam publicar. Outras que consigam ler, inclusive, acessar a informação. Então, é um caso a se pensar, enquanto um conjunto de instituições vai tendo acesso e vai se aprimorando nesse tema, uma parte enorme do mundo, na mesma linha da desigualdade das emissões, não tem nem acesso às informações do que já foi feito e nem estímulo a desenvolver isso.
E, então, essa ideia da rede, da cooperação, realmente é fundamental, na minha perspectiva, pensando nessa linha, né, de que a gente realmente precisa ter parcerias efetivas e acessos justos, né, à informação e ao trabalho no campo da sustentabilidade. Para que ela não vire um tema, mais um tema de produção, de produtividade acadêmica, mas algo realmente concreto. Já foi colocado pelo professor Antônio Gomes Martins, para que, né, que uma instituição deveria investir em sustentabilidade? Eu rascunhei algumas questões aqui, que de fato passam de um jeito ou de outro, acho que no imaginário das gestões, seja aumentar essa competitividade num mundo competitivo de busca de recursos, de visibilidade, de estudantes, seja reduzir os próprios custos da universidade, seja atender a regras, a legislações, seja do país ou dos próprios documentos da instituição, ou seguir um modismo de sustentabilidade como um tema importante. Enfim, tudo isso, de alguma forma, está dentro das influências que levam uma instituição a assumir esse tema como um tema-chave, né? Mas, como instituição voltada à ciência, à educação, né, à formação da cidadania, eu penso que sempre ter em mente que a responsabilidade com esse cenário de mundo que a gente estava discutindo se compreende, e a consciência da importância desse tipo de instituição para questionar o sistema, para tentar caminhar por uma mudança, né? Então, obviamente, tudo isso influencia a consciência do porquê estamos fazendo isso, é fundamental, penso que no campo da responsabilidade e da consciência do problema. O que determina que a visão, então, da sustentabilidade tenha que ser o mais complexa possível, né? Até para além do tripé social, econômico e ambiental, e a universidade, os institutos politécnicos, enfim, o ensino superior é o espaço ideal para isso, dada a multiplicidade de conhecimentos que estão ali reunidos, né, naquela área. Então, quanto mais conseguirmos pensar de forma complexa o tema dentro das nossas instituições, e entre elas, e influenciar os governos, espero, melhor, para o rumo da transformação da sociedade. Então, dito isso, a Forges, que é o fórum, como eu disse, de gestão do ensino superior nos países de língua portuguesa, tem aqui nossa presidente, doutora Margarida Mano, que completou um ciclo e iniciou agora iniciando agora mais 3 anos de gestão. É uma associação, então, que tem tanto membros institucionais quanto membros individuais, e que de todos os países e regiões de língua portuguesa, e que atua em 3 frentes principais: realização de conferências anuais, e a nossa 11ª conferência acabou de se encerrar no próprio Instituto Politécnico de Setúbal, com parceria com o Instituto Politécnico de Macau. E, inclusive, esse tema sustentabilidade teve uma relevância importante nessa conferência. Cumprimento o Rodrigo e todos que se envolveram nessa organização, o que mostra, então, que a FOGES completa aí seus 11 anos de existência, pelo menos. Tem uma revista, que também é um espaço muito importante e para publicação de conhecimentos diversos ligados à gestão do ensino superior, a revista que vem se aprimorando e cada vez mais atendendo aos critérios de excelência, né? E, neste ano de 2021, avançou com a Academia Forges, que são espaços de formação em áreas diversas, debate e formação. Nesses 4 temas que se avançou nesse ano de 2021. Inovação pedagógica, qualidade, impacto da pandemia e a sustentabilidade, que é o eixo com o qual eu tenho me envolvido com os demais colegas. Então, veja que já começamos essa atividade realmente no meio da pandemia. Ainda não tivemos oportunidade de atividades presenciais. E o que foi feito neste ano foi
uma sequência de atividades. Antes eu vou dar uns detalhes aqui do que é a ideia desse eixo, sustentabilidade. Objetivos de sensibilizar a comunidade de gestores do ensino superior, ligados ou também não à Forges para o tema da sustentabilidade. Discutir formas de atuação do ensino superior no campo da promoção da sustentabilidade, então, troca de experiências, né? Casos de sucesso, no sentido de avançar na promoção da institucionalização da sustentabilidade nas instituições de ensino superior e buscar articular um espaço, uma rede nos países de língua portuguesa. Começamos neste ano fazendo um processo de partilha, nós chamamos de Cafés Sustentáveis, foram os eventos mensais de maio até novembro. Eu vou mostrar rapidamente o que aconteceu. E a sequência agora para 2022, estamos nos organizando para definir as atividades que devem caminhar na linha do processo de formação, de oficinas e fortalecimento de parcerias entre as instituições, nesse caminho dessa rede, que a gente pode, no momento da discussão, debater o que seriam essas redes e os papéis delas, né? Então, aqui o professor Antônio Gomes Martins participou da nossa abertura, já falando exatamente das redes e da Rede Campo Sustentável. Tivemos discussões com os professores de Moçambique sobre a situação das universidades no contexto da Covid. Tivemos a experiência da Universidade de Coimbra, que também trouxe a discussão da responsabilidade social, uma mesa interessante, muito interessante. A Universidade de Coimbra muito avançada, né, na sua institucionalização mesmo, e a visibilidade que dá às ações de sustentabilidade. A Universidade de Brasília, discutindo projetos, tanto como ter a estrutura de uma Secretaria de Ambiente e por outro lado, a produção de um grupo que transcende a Universidade de Brasília, que discute a instituição de um selo ODS para as instituições de ensino superior. Isso foi recentemente, nessa semana que passou, lançado, é um portal muito interessante. Depois, debate sobre a avaliação da implementação da sustentabilidade no ensino superior, com experiências bem consolidadas na Universidade do Porto, e Universidade Aberta, sobretudo a professora Sandra Caeiro, que é uma referência nesse tema. O professor Carlos Mata, aqui falando sobre a experiência do Instituto Politécnico de Setúbal, e também tivemos a experiência do Instituto Politécnico de Porto Alegre no último debate, e um último que aconteceu na conferência, que foi a discussão da sustentabilidade nos currículos. Enfim, geramos esse conjunto de temas estratégicos, de alguma forma, estão disponíveis no YouTube da Forges, podem ser revisitados, né? Para 2022, o que nós esperamos, então, é fortalecer essa ideia de oficinas. Temos já um levantamento que foi feito com os interessados sobre temas de interesse, aproximarmos da CPLP, com parceria, buscar a realização já de projetos entre instituições dentro desses países e ir caminhando no sentido dessa construção da rede. Finalmente, eu convido a conhecerem as informações principalmente no portal da Forges, aforges.org, de lá os links para todas as redes sociais, YouTube. No YouTube, o eixo sustentabilidade tem todas essas apresentações que eu informei. Um contato direto sobre a academia pode ser feito nesse e-mail, academia.forges.org, ou o meu e-mail pessoal aqui de baixo. Agradeço muito a oportunidade nesse debate com vocês e fico à disposição. Muito obrigado, professor Marcelo, professor António Martins. O engenheiro Nuno, como disse, ele teve um compromisso inadiável e ausentou-se, mas vai regressar. Portanto, neste momento é um momento para perguntarmos, conversarmos um pouco. Podem colocar as vossas perguntas no chat se acharem mais adequado, ou falar diretamente, portanto, tirando o mute do microfone. Neste momento não tenho nenhuma pergunta, não sei se alguém tem alguma pergunta que queira fazer. Então eu posso fazer uma.
E agora, relativamente para o Marcelo, diretamente agora, o Marcelo referiu os selos ODS, não é? Poderia falar um pouco melhor sobre o que são esses selos de sustentabilidade ou selos ODS, por favor? Na verdade, é um grupo de diversas, com representantes de diversas instituições no Brasil, tem um projeto, vem trabalhando, né, nessa linha, para criar uma plataforma onde fomente, né, tanto indivíduos, professores ou projetos, que a gente chama de extensão, né, projetos ligados às relações com a comunidade, com a sociedade, que são ligados aos objetivos do desenvolvimento sustentável como instituições. Isso foi recentemente lançado, foi feito com vários debates para a construção dessa ideia. Então, eu não estou por trás da criação, estou dando a minha avaliação sobre a ideia, mas basicamente é uma plataforma onde as pessoas conseguem colocar os seus projetos e associá-los aos objetivos, e nesse conjunto vai também associando às instituições. Então, mesmo que um professor entre e coloque ali, ele tem que botar, por exemplo, o CNPJ, que a gente chama, né, o código da universidade. Não precisa ser a universidade ou o instituto, aqui, institutos federais, ou, enfim, a instituição coloque, mas as pessoas podem fazê-lo, mas já associando a uma instituição. E isso vai criando uma massa de informações, né, em que as pessoas podem se localizar por instituição, por objetivo, e encontrar os seus parceiros, né, que estão trabalhando no mesmo sentido, né. Tá abrindo agora, e aí vamos ter que ir acompanhando para ver como é que isso vai se consolidar. Eu tenho a impressão que o professor Tiago Guerra, que é da UNB, mas que faz parte desse projeto, ele participou de algumas discussões conosco, inclusive na conferência agora da FOGES, e eu penso que haverão muitas possibilidades de outros países também se tirarem proveito dessa plataforma, né? Não é algo, a princípio, só exclusivo do Brasil. Está se começando. O Brasil é um país com muitas instituições e muito grande, e dificilmente se consegue esses espaços para unificar um pouco, aproximar, né, o que cada instituição vem fazendo. Hoje está muito disperso aqui, o que é diferente de Portugal, da situação da Rede Campo Sustentável, muito disperso o que cada instituição faz. Então, penso que a plataforma vai contribuir bastante. Ok, muito obrigado. Não sei se alguém quer tomar a palavra. Ok, e falamos em parcerias, não é? E agora, os ODS, nós fazemos uma leitura, muitas vezes é feita uma leitura de que os ODS é para as instituições, para os governos, não é? Mas os ODS acabam por ser para cada um de nós, não é? Para todos nós. E nós estamos aqui um pouco a falar de parcerias. O Dr. Martins falou na necessidade de estimular a cooperação em vez da competição, não é? entre as instituições. E agora? Nós temos os ODS e agora como é que nós damos passos à frente? Como é que nós avançamos? O que é que, na vossa perspectiva, as coisas estão-se a materializar? Como é que nós avançamos? O que é que nós, como instituições, neste caso são instituições de ensino, como é que nós particularizamos mais? Como é que esta é uma pergunta muito abrangente, mas talvez seja uma dificuldade pessoal, não é? Como é que nós vamos concretizar? Gostaria de vos ouvir se vocês tiverem essa... portanto, como é que nós particularizamos mais? De facto, estamos a conseguir avançar, há muito por fazer, enfim, como é que nós conseguimos avançar? Mais uma vez, repito. José, permite-me só, e como é que conseguimos cooperar com cada vez mais a surgir rankings e as instituições a participar nos rankings e a querer se posicionar?
Como é que se consegue conjugar tudo isto? Pois eu não sei se me é permitido, quer dizer, não é suposto que eu tenha resposta para esse problema, não é? O problema pode ser equacionar, eu referi-o na minha intervenção inicial. É óbvio que, tal como as coisas se apresentam hoje e como o colega Carlos Mata refere, as instituições são muito estimuladas, muito mais estimuladas a competir do que a cooperar, porque é como em tudo, eu diria, quando é necessário competir por recursos, não é? As instituições, e é normal e natural que assim aconteça, lançam mão ou procuram lançar mão de todos os argumentos que podem lançar para conseguirem captar os recursos que acham necessários para fazer aquilo que se propõem a fazer como instituições que são de utilidade pública, e é preciso reconhecer isso em primeiro lugar. O pano de fundo que está presente na atividade das instituições de ensino superior é o pano de fundo de utilidade pública. Uma instituição de ensino superior é eminentemente digamos assim, uma entidade com uma utilidade pública concreta, perdão, e cuja missão social é determinada por essa utilidade pública. E, portanto, eu diria que convém que a gente não se esqueça disto. Porquê? Porque quando olhamos, e eventualmente podemos ter uma perspectiva crítica sobre digamos, o espírito de competição que eventualmente predomina no contexto do ensino superior, temos que ter presente que cada instituição está a procurar fazer o melhor que pode na perspectiva de servir o melhor possível ao público em função das suas competências e capacidades, e precisa de recursos para isso, tem que batalhar por recursos, e se o ambiente estimula a competição, então é natural que isso aconteça. Agora, eu diria que o que é fácil não tem grande piada, não é? Diria eu. E portanto, o que é desafiante, e penso que nos convoca para abordagens inovadoras e para o melhor que há em nós, diria eu, é a procura da cooperação, exatamente. E é isso. Eu não sei se nós vamos conseguir, mas é uma coisa que gostaríamos de conseguir, e estamos a procurar caminhos para conseguir fazer isso no âmbito da Rede Campo Sustentável. Portanto, como digo, não temos nenhuma garantia de sucesso, mas eu acho que estamos todos mais ou menos, tanto quanto eu julgo, a perceber-me do sentimento geral, estamos muito apostados em procurar que as instituições encontrem vantagens na cooperação, porque, como um dos slides que eu mostrei a propósito daquele estudo de caso que apareceu num artigo publicado num livro da GUNI, uma das motivações para a constituição das parcerias é ganhar escala, não é? E eu acho que ganhar escala e ser capaz, uma outra das motivações, é ser capaz de capturar o interesse de atores mais importantes e mais poderosos. Portanto, eu diria que a cooperação tem, entre outras, múltiplas vantagens, tem essas vantagens concretas, não é? Todos juntos temos mais força e, portanto, se dentro de um conjunto, imaginemos uma parceria que se estabeleça entre instituições de ensino superior para um objetivo concreto, uma área de formação, por exemplo, que pode incluir formação conferente de grau e formação não conferente de grau para aprendizagem ao longo da vida, ou outra coisa qualquer, que reúna competências que de facto existem nas diversas instituições e que correspondem a um melhor conjunto do que se for uma instituição separada das outras, não é? E portanto conseguimos aí reunir competências mais especializadas e um maior número de competências específicas para uma determinada atividade. Digamos que há aí uma capacidade de intervenção maior, desde que no âmbito deste conjunto, desta parceria, se resolvam as tais dificuldades que também apareceram naquela aprendizagem com a prática dos flashes que eu vos mostrei, se resolvam as questões que têm a ver com diferentes perspectivas, agendas com diferentes conteúdos, etc. Se conseguimos conciliar e criar consensos em torno do que é essencial fazer para ganharmos todos com isso, então eu acho que é possível estimular a cooperação. Digamos que poderão dizer, mas isso é excesso de otimismo. Provavelmente é, não sei. Mas eu acho que, tentando várias coisas, alguma há de correr bem, não é? E de algum modo, nós temos, no âmbito da Rede Campo Sustentável, por exemplo, temos um argumento muito importante a nosso favor, que é aquelas 35 instituições que já assinaram o compromisso, o Politécnico de Setúbal é uma das fundadoras do documento, comprometeram-se a cooperar.
está lá escrito, e assinaram por baixo. Portanto, eu diria que, quanto mais não seja por isso, há um argumento forte que nós conseguimos invocar, para além dos outros. Há muitas vantagens em cooperar, sem prejuízo de que, por paradoxal que isso pareça, a capacidade para demonstrar que se tem pendor cooperativo é em si próprio um argumento de atratividade. Também entra no portfólio dos argumentos para a competição pelos recursos. Não é? Porque se eu sou capaz de recuperar, tenho uma melhor imagem junto das pessoas, não é? Porque sou conciliador, porque procuro o melhor interesse público, porque coopero com outros, tenho abordagens diplomáticas e de amizade, e tudo isso joga a meu favor. E, portanto, se eu tiver 4, 5 ou 6 instituições digamos assim, numa iniciativa concreta de cooperação, essas instituições em si podem invocar a seu favor o facto de estarem nessa iniciativa. Portanto, eu diria, parece paradoxal, mas não é, acho eu. Muito obrigado, professor Martins. O Rodrigo tem a mão. Olá, bom dia. Tenho a mão, tenho as duas. É assim, eu não tenho, olá, boa tarde a todos. Eu não tenho assim nenhuma pergunta. Primeiro, que naturalmente queria cumprimentar todos. O professor António Martins, sempre bom ouvi-lo. Cumprimentar o meu amigo Marcelo e salientar o excelente e o trabalho muito interessante que tem vindo feito na Academia Forges. Também cumprimentar José Luís Sousa, pá. Não nos temos muitas oportunidades, infelizmente, a última vez de nos ver, portanto, cumprimentar. Eu acho que, de facto, aqui as parcerias, e não vou dar aqui nada em específico, mas a questão das parcerias é de facto essencial. Eu gostava muito de reforçar aquilo que o professor António Martins disse agora, até nas formações, da possibilidade de criar aqui algumas formações em complementariedade entre várias instituições, daquilo que o Marcelo falava há pouco, que é como é que, de facto, como é que conseguimos concretizar na prática o conjunto de parcerias. E acho que era interessantíssimo que houvesse projetos concretos, coisas concretas, parcerias concretas, que depois pudessem ser operacionalizadas no terreno, em determinados ODS. Uma formação em conjunto seria de facto uma ideia excelente. Aquilo que eu vos queria perguntar, no fundo, é, sendo aqui a questão dos ODS, ou melhor, sendo aqui o papel das instituições de ensino superior, a cooperação para o desenvolvimento das ODS, mas também a formação dos futuros atores no terreno dos seus estudantes, que práticas, que exemplos é que vocês nos podem transmitir? Como é que nós, e particularmente aquilo que as conversas que eu vou tendo aqui com o Carlos Mate, como é que nós conseguimos que os ODS estejam integrados nas formações normais dos nossos estudantes? Eu penso que isso é um dos desafios grandes que nós temos, que nós conversamos e vamos debatendo. E como é que isto é possível? Como é que nós conseguimos pôr isto? Será por unidades curriculares? Será por coisas transversais? Será por projetos? Será por atividades de fora? Quais são as práticas? Se calhar é tudo ao mesmo tempo, não é? Se calhar é tudo um pouco de tudo. Mas que exemplos, que coisas é que nos podem nos transmitir, que possamos nós também aqui, agora numa parceria de experiências, porque eu acho que isso é um patamar de desenvolvimento das nossas formações que nos próximos anos temos que concretizar e temos que objetivar como é que passamos isto de forma clara para os nossos estudantes. Era no fundo isto que eu gostava de partilhar convosco e perceber, quer do Marcelo, quer do professor António, o que é que vos parece, que experiências conhecem. E muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado aos dois. Vou começar então. Quer dizer, não é uma pergunta simples, né? Mas veja, não, eu vou pegar assim duas vertentes. A primeira, para além, tem a questão de conteúdos, que a gente vai dizer assim, das informações, né, dos conhecimentos que estão ligados a toda essa problemática, vamos dizer assim, socioambiental, mas eu tenho me preocupado muito ultimamente com os valores, né?
E aí, quando a gente fala, por exemplo, desses valores de competitividade, por exemplo, né, que as próprias instituições vão trabalhar, fica difícil, até exemplo que o professor Antônio falou, de você não pode ensinar aquilo que você não faz. Como é que eu preciso formar cidadãos menos competitivos nesse sentido, mais cooperativos, com mais empatia com as questões, né, dos outros, né? E eu acho que isso precisa estar passando em toda uma cultura acadêmica que não é nada simples, né? Certamente a questão de valores e desses e outros, mas esse de solidariedade, para o Brasil, por exemplo, é fundamental que se trabalhe. Senão nós fazemos só um enunciado de conhecimentos sobre a questão do mundo, mas não despertamos nas pessoas no sentido de se preocupar de fato com isso, se envolver. Eu tive uma experiência de estar em Portugal no pós-doutorado em 2015 e consegui observar isso. Vocês têm, a gente aqui também tem um pouco disso, mas acho que vocês têm mais, a presença dentro das universidades de culturas diferentes, né? De muitos países, sobretudo de língua portuguesa. E aí eu vou devolver com uma pergunta, porque essa eu não sei a resposta, mas em que medida se utiliza esse coletivo de pessoas com bagagens, experiências e problemáticas de seus países diferentes das de Portugal, para esses debates mesmo, de ampliação na formação estudantil do conhecimento do que é o mundo, né? Os problemas na África, os problemas na América do Sul. De alguma forma, aí, conversando com o Rodrigo Rente aqui, como é que os estudantes se organizam para escutar os estudantes dos outros países, né, sobretudo de língua portuguesa, para conversarem e compreenderem o mundo dos outros. Aqui mesmo no Brasil, a gente percebe que há um distanciamento do estudante que vem de Moçambique, de Angola, tem pouco espaço, está se aumentando com muita luta, né, o espaço de fala, né? Então, acho que esses são duas frentes, né? Os valores e esse espaço de escuta, né? De ouvir a problemática real de sustentabilidade nos outros países. Não respondi, mas contribuí de alguma forma. Né? Se me é permitido, visto que o Rodrigo fez a pergunta aos dois, começando por este aspecto que o Marcelo referiu agora mesmo, de escutar e tentar tirar o melhor partido da diversidade que está presente na comunidade estudantil para ajudar a própria comunidade estudantil a perceber-se das dimensões dos problemas e da importância que a sustentabilidade tem hoje em dia no mundo. Eu tenho uma experiência concreta, relativamente a um par de cursos que nós desenvolvemos aqui na Universidade de Coimbra. Nós temos uma iniciativa interdisciplinar que funciona, nós criámos em 2006, também é um movimento de base como a Rede de Campo Sustentável, só que é interna da Universidade de Coimbra. Criámos-la por uma associação espontânea e voluntária de um conjunto de professores que lidavam com questões de sustentabilidade ambiental, fundamentalmente, com diversas áreas. E criámos essa iniciativa exatamente para estimular o trabalho interdisciplinar, tanto na investigação e na transferência, portanto, na relação com as empresas, como na formação avançada. E criámos um curso não conferente de grau, uma pós-graduação, um mestrado e um doutoramento. E o mestrado tem mesmo o nome da iniciativa, é um mestrado em Energia para a Sustentabilidade. E uma coisa que me aconteceu ao longo do tempo, quando ia lecionando unidades curriculares nesse mestrado, é que o facto do mestrado captar estudantes estrangeiros em grande número, tem captado muitos estudantes estrangeiros, de proveniências muito diversas, da Ásia, da África, da América do Sul, etc. Muitos estudantes de muitos sítios. Uma das coisas que me pareceu, embora eu não tivesse feito isso de propósito, depois comecei-me a perceber da importância que isso tinha, exatamente na troca de experiências e de visões do mundo, foi, em algumas das unidades curriculares, os estudantes terem que desenvolver e apresentar trabalhos sobre temas que tinham a ver, de facto, com a sustentabilidade ambiental, nomeadamente no pendor da energia, que é a minha área fundamental de formação e de investigação,
E é uma coisa aconteceu um fenómeno muito interessante, que é os estudantes de países em vias de desenvolvimento traziam problemas que os estudantes dos países mais desenvolvidos, que também tínhamos, do centro da Europa e do norte da Europa, além dos nossos próprios de Portugal, os problemas que eles traziam eram problemas novos, que eu acho que os estudantes do mundo mais desenvolvido não tinham consciência de que existiam. Por exemplo, sei lá, podia dar-vos montes de exemplos, mas um exemplo concreto, só porque é um bocadinho paroxístico, não é? Os problemas de saúde resultantes do facto de muitos habitantes de países da África subsaariana terem que cozinhar com aquilo que eles chamam o fogão das três pedras, né? O three-stone stove, em ambientes fechados. São três pedras em cima das quais se encavalita uma panela, ou seja, o que for para confeccionar os alimentos, que é um sistema altamente ineficiente de aproveitamento de energia calorífica, além de ser altamente lesivo da saúde respiratória das pessoas que têm que confeccionar os alimentos. E aquelas que convivem dentro das habitações, chamemos-lhe assim, que ficam poluídas com o resultado da combustão da biomassa, que às vezes também é muito difícil de arranjar. Só esse tipo de problema, que tem a ver com a disponibilidade de carvão vegetal ou não, ou a disponibilidade de biomassa fresca ou não para queimar, e todos os impactos que isso tinha, tanto do ponto de vista dos recursos energéticos como do ponto de vista da saúde pública, são coisas que eu acho que, sei lá, um estudante holandês ou italiano não tinha a mais pequena noção de que podiam existir e que era preciso resolver, não é? E havia problemas para resolver, ou a falta do acesso à eletricidade, que se resolve com mini redes, com mini centrais renováveis, também, por exemplo, na África subsaariana ou noutros sítios sem infraestruturas de rede. Portanto, são coisas que eu acho que resultam, não é? Resultam nesta perspectiva de que os cidadãos ficam mais conscientes e percebem que o problema da sustentabilidade é um problema transversal, é mundial e tem dimensões as mais variadas, não é? Entre o estimular as redes inteligentes nos sítios onde a infraestrutura é muito densa, para tornar o uso dos recursos mais eficiente, até simplesmente disponibilizar serviços de energia elétrica onde eles nem sequer existem, em outras partes do mundo. E, portanto, essa mundividência, digamos assim, eu acho que é muito interessante e é um bom partido que se tira da diversidade de culturas que coexistam numa determinada instituição ou num determinado contexto de um curso. No que diz respeito àquilo que o Rodrigo, do desafio do Rodrigo, eu diria que ele elencou as diversas modalidades que eu acho que têm que ser todas postas em prática. Não necessariamente porque a gente deva investir em tudo ao mesmo tempo, mas porque eu acho que, dependendo um bocadinho das temáticas que em cada área do conhecimento se tratam, não é? As oportunidades para explorar essas diversas formas, seja projetos, seja incluir numa disciplina, seja uma dissertação ou uma tese, portanto, há muitos instrumentos em relação aos quais se pode explorar a temática dos ODS, e eu diria que o que talvez seja interessante é que as instituições, ao nível da gestão dos processos académicos e pedagógicos, né, nas duas dimensões, procurem criar instrumentos mais ou menos padronizados que permitam que essas coisas ocorram, que deem caminho a que elas ocorram. Não é? Por exemplo, uma coisa que já várias instituições fazem, eu não sei bem quais, mas até porque não conheço os resultados do inquérito nessa vertente particular da inclusão dos ODS na educação e nos currículos, do inquérito que a Rede realizou. Eu não conheço os resultados dessa área, mas sei que há instituições que já têm padronizada a necessidade de identificar quais são os ODS a que se refere a uma determinada unidade curricular. Se tem algum a que se refira, como e quais são aqueles a que se refere. Ou então, quando há um projeto de investigação que se inicia ou que se propõe, tem que identificar quais são os ODS em relação aos quais aquele projeto vai procurar dar um contributo. Não é? E digamos que há aqui um pequeno risco, não é? Na formalização de mecanismos, que é o risco da burocratização. É mais uma coisa para fazer, ok, a gente põe lá preenche uma tick box ou escreve qualquer coisa só para satisfazer o burocrata que nos pediu isto e esquecemos. Então, há esse risco, que é um risco que só se pode
mitigar se houver uma atenção permanente por parte da gestão da instituição relativamente ao efetivo conteúdo que as coisas devem ter e não apenas às etiquetas, não é? Mas eu acho que há vantagem em operacionalizar este tipo de instrumentos, não é? Portanto, eu diria, todas as modalidades devem ser exploradas. Eu diria, uma aposta radical, por exemplo, que uma instituição pode fazer é, não há nenhuma reforma curricular a partir de hoje, da data de hoje, que ocorra em que as unidades curriculares possam não ter uma referência às ODS e portanto, ter nem que seja uma aula a propósito disso. É uma aposta radical que é tão elegível como outra qualquer, não é? Ou, digamos, criar disciplinas que sejam projetos interdisciplinares, aquilo que se chama aprendizagem baseada em projeto, não é? Que já existem em muitos cursos, nomeadamente nos tecnológicos existem. É perfeitamente possível enquadrar isto em ODS concretos, não é? E, portanto, eu diria que não há nenhuma modalidade que deva ser preferida relativamente às outras. Acho que todas são elegíveis e todas devem ser exploradas em função do contexto, onde elas são mais plausíveis, não é? E caem melhor e não são marteladas. Se não forem marteladas é porque estão bem, não é? Acho eu. Peço desculpa ter demorado muito tempo. Faz mal, obrigado. Bem, tendo em conta o adiantar da hora, se calhar vamos ter que fechar agora aqui o período das questões, as que houverem vão ter que ficar para outra altura. Agradeço então a todos por terem estado presentes neste que foi o último ciclo aqui do nosso segundo ciclo de webinars. Não sei se o professor Carlos Mata quer dar alguma palavra de encerramento tendo em conta a ocasião. Agradecer a todos os presentes. Agora apareceu o meu amigo Miguel Fernando Seabra do ISCAL, que foi uma das pessoas assíduas dos 6 webinars. Esta foi mais uma iniciativa daquilo que a Comissão de Sustentabilidade foi criada em 2021 tem levado a cabo, que isto é uma continuidade, em 2020 fizemos 17 webinars, ou seja, um por cada ODS. Desta vez optámos por trabalhar os 5 P's, onde fizemos um primeiro enquadramento com a participação também do engenheiro Mário Parra da Silva, da Aliança ODS Portugal. E acho que é muito proveitoso aquilo que temos vindo a fazer, até usando as palavras do professor António Martins, essa pode ser um dos caminhos que é perceber quais os UCs na qual temos vindo a trabalhar os diferentes ODS. E nas mais diferentes áreas, quer ao nível de investigação, dissertações, trabalhos, eventos. Obviamente que pode ser possível desenvolver essa prática, obviamente não com uma lógica burocrática, e usando as suas palavras mais uma vez, mas para percebermos quais são os ODS que nós estamos a trabalhar, em que âmbito, com quem, e tirar daí também todo esse impacto. Daí, mais uma vez, muito obrigado a todos que foram moderadores, a todos os oradores, e foram bastante. E é isto que nós queremos, porque é passar a questão dos ODS e depois é pôr as mãos, desculpem a expressão, na massa, que é trabalhar os diferentes ODS e contribuir para uma sustentabilidade melhor do Instituto e da nossa comunidade envolvente. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Um prazer. Obrigado, bom dia a todos. E a trabalharmos em cooperação com todos, ou seja, é mesmo pôr em prática as parcerias. É exatamente isso. Ok, então foi um prazer. Até à próxima. Até à próxima. Obrigado. Obrigado, um abraço. Parabéns aí ao trabalho, viu, Carlos? Vocês todos.